Você sabia que nós já nascemos pré-programados? Como é isso? Imagine você saindo da loja agora com um celular, um smartphone. Isso. Você acabou de sair com o seu smartphone da loja. O seu smartphone, ele é zerado ou ele já tem alguma coisa nele? Consegue responder essa pergunta? Talvez você respondeu que ele é zerado. Não é zero. Eu comprei novo na loja, na caixa. Não. O seu smartphone já vem pré-programado. Ele já vem com Play Store, já vem com alguns aplicativos, já vem com algumas coisas de fábrica, sim ou não? Então esse celular ele nunca foi usado por pessoas, claro, porém ele já é pré-programado. Assim somos nós, gente. Quando nós nascemos, parece, ou nós achamos que nós somos como um livro em branco. Talvez você já ouviu muito isso. A criança é um livro em branco. De maneira nenhuma. Nós já nascemos pré-programados. E eu vou te provar isso. Tudo aquilo que a nossa mãe passou durante a gestação, nós absorvemos através do cordão umbilical, através da ligação íntima entre feto e mãe. Frustrações, alegrias, dores, ressentimentos, momentos de satisfação, toda a emoção que a mãe está vivendo, automaticamente a criança sente, sim ou não? Você já ouviu falar sobre isso, possivelmente. Você, que é mulher que está me ouvindo, podem até ir mais além e falar, olha pastor, uma vez na minha gestação que eu passei um susto tão grande, eu senti meu filho pulando, chutando dentro de mim. Alguma mamãe já passou por essa experiência? Ou talvez por um momento muito feliz e você percebeu que a criança estava ali sentindo de alguma forma aquela emoção. Para falar disso com mais firmeza, gente, nós quando nascemos, nós carregamos em nós os genes dos nossos familiares. Nascemos com um pouco do pai, um pouco da mãe, os nossos tios, os nossos avós, nós já nascemos pré-programados. E por que o pastor está falando sobre isso? É porque o Café com Palavra de hoje, eu quero falar sobre dois sentimentos que juntos são sentimentos ruins. Um deles é o sentimento de rejeição. Sentimento de rejeição. E agora, só para entender o porquê que eu falei isso. Crianças que os pais se divorciaram, essa criança ainda estando na infância, essas crianças têm uma tendência maior a sofrer com rejeição. A rejeição para essas crianças é um gatilho muito forte. Todas as vezes que essas crianças sofrerem rejeição na escola, sofrer rejeição na adolescência, rejeição na vida adulta, não é a primeira vez que ela está sofrendo, porque na mente inconsciente dessa criança que viu seus pais ou que acompanhou a rejeição, a separação, o divórcio dos seus pais, já tem ali pré-programado na mente inconsciente dessa criança. Então a rejeição na vida de alguns, gente, é uma das dores mais terríveis emocionais, como eu já disse, porque ela já acontece mesmo quando ela não é com você diretamente. Porque quando acontece o divórcio, o pai ou a mãe não está rejeitando a criança diretamente. Está rejeitando o cônjuge, o casamento não deu certo, a pessoa foi embora, porém na mente daquela criança. E muitas das vezes os pais feridos, elas falam, tá vendo, seu pai foi embora, seu pai abandonou a gente, seu pai deixou a gente. Então na cabeça daquela criança, o sentimento de rejeição, ele já começa antes mesmo dela ser rejeitada propriamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já deu para perceber que esse Café com Palavra de hoje está sensacional. Não só o de hoje, mas segundo informações aí, essa série de mensagens tem sido extraordinária. Eu conversava ontem com a minha amiga lá da Flórida. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, irmã Kátia. E ela falou para mim, pastor, que mensagem atrás da outra que o Senhor está ministrando. Todas são uma bênção, mas essa série tem nos feito enxergar coisas que às vezes nós não enxergávamos. E ela falou, todos os dias eu vou levar minha filha na escola e ela já sabe, no caminho da escola a gente lia o Café com Palavra e vamos ouvindo atentas tudo aquilo que Deus está falando. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família nessa sexta-feira, dia 26 de setembro. É isso mesmo, sextou, povo de Deus. Já chegou aí, já mandou sua mensagem de bom dia? Você já chegou chegando hoje? Então já chega chegando, porque hoje tem palavra forte, palavra poderosa de Deus para você. Lembrando
que Café com Palavra não é só para crente, né, gente? Eu sempre falo isso porque alguém pensa, é um canal de crente. Não, eu vou mudar aqui a frase. Eu quero que você coloque nos comentários isso. Você consegue colocar? Hoje é sexta-feira, vamos lá descontrair. Coloca aí, Café com Palavra é um canal de gente. Coloca aí, é um canal de gente. Alguém pensa que é canal de crente. Não, é um canal de gente. Você consegue colocar isso aí? Coloca que eu vou curtir depois seu comentário lá, hein? Café com Palavra é um canal de gente. É um canal de ser humano. Pessoas que sentem alegria, dores, tristezas, frustrações, pessoas que amam, pessoas que sofrem, pessoas que creem em Deus, pessoas que amam a palavra do Senhor. Café com Palavra é para você. Eu quero pedir para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui abaixo tem o botão inscrever-se. Fazendo isso, você faz parte dessa comunidade maravilhosa. Se você é gente, você está convidada a fazer parte do Café com Palavra. Tá certo, povo lindo? Após se inscrever, gente, eu quero pedir para todos vocês, esse pedido aqui eu faço questão de fazer todos os dias. Aqui abaixo tem um joinha aí, tem um like, tá certo? Aqui abaixo tem um joinha conhecido como like, clica nele. Se ele brilhar, é porque hoje vai ser um dia de vitória para você. Clica aí e depois me fala, brilhou, pastor, apareceu uns brilhozinhos aí. Se brilhou é porque hoje tem bênção para a sua vida, tá certo? Brincadeiras à parte, gente, quando você clica nesse like, você está dizendo para o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Esse conteúdo ele é imperdível, todos nós precisamos dele. Nós estamos na série Setembro Amarelo, Prevenção contra o Suicídio. Estamos hoje combatendo toda malignidade, toda obra do inimigo que quer destruir famílias, destruir vidas, destruir seres humanos. Então, Deus está levantando esse exército aqui. Cada dia que passa eu vejo o exército aumentando, gente. Cada dia que passa está aumentando esse exército. Tá ou não tá? Quem faz parte desse exército? Diga aí, eu faço parte desse exército. Coloca aí, coloca aí. Tem gente que às vezes não assiste o vídeo, vê só o comentário, vai ver lá. Quem colocou o comentário faz parte de que exército é esse? Esse exército é dos Estados Unidos, é da Rússia, é do Brasil. Mal sabe ele que é o exército que salva almas, é o exército que salva vidas, o exército que abençoa pessoas. Esse exército se chama Café com Palavra. Vamos para a palavra de hoje, gente, sem perca de tempo. Jeremias capítulo 20, verso de número 14. Palavra do Senhor nos diz assim: Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais ele seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu a luz. E vou ler o 15 também, olha o que diz o 15. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre. Quando disse, você é pai de um menino. Meu Deus. Queridos ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, Jeremias, conhecido na Bíblia como profeta chorão. Chorão por dores emocionais. Chorão por ser alguém mais levado às emoções. Chorão por ser alguém de temperamento mais melancólico. E chorão porque as dores, os problemas e as perseguições que esse homem enfrentou durante a sua vida não foi fácil. Todos nós temos missões nessa terra, todos nós temos missões na vida. Deus nos chamou com um propósito. Você está ouvindo essa palavra porque há um propósito de Deus na sua vida. Propósito esse que talvez você ainda não descobriu qual é. Talvez você está lutando para descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, por qual motivo Deus te chamou. Qual é a intenção de Deus em te escolher? Eu tenho certeza que se Ele te chamou, se Ele te escolheu, existe um propósito. Eu demorei para entender o meu. Eu demorei para descobrir qual era o propósito. Agora que eu entendo, agora que eu sei, eu quero fazer esse propósito todos os dias. E o propósito de Deus para a vida do pastor Carlos é ser bênção na sua vida. É fluir para a sua família. É fluir no seu lar. É ser bênção para todos os nossos amigos e ouvintes aqui desse devocional. Eu quero até pedir para a produção, me ajuda a produção, coloca aqui a mensagem dessa seguidora, coloca a mensagem dessa seguidora que ela colocou lá no nosso canal do YouTube, ela colocou aqui no nosso canal do YouTube essa mensagem aqui agradecendo esse nosso Café com Palavra. Tem um áudio que eu estou devendo para vocês, o áudio eu vou conseguir trazer, eu estou organizando isso, mas olha aí, olha essa mensagem, gente, é sobre isso. O propósito de Deus para a minha vida é sobre isso. São mensagens como essa, gente, que me faz prosseguir, que me faz continuar.
Fazer aqui esse café com palavra que se tornou uma terapia diária, é uma terapia. Alguns já entenderam isso. A irmã Cátia falou, todos os dias eu escuto com a minha filha, é uma terapia, gente. É uma cura espiritual, emocional, é a cura da alma que acontece todas as manhãs. E minha vontade é que mais pessoas entendam isso. Eu estou acessando pessoas que não têm condições de ir a uma terapia, de pagar uma terapia, de entender as suas dores emocionais, mas aqui elas começam a perceber que algumas coisas que elas reagem hoje não são porque elas são bravas, não são porque são barraqueiras, não são porque são isso ou são aquilo, porque pessoas te rotularam e você acaba acreditando no que falaram. Mas são feridas emocionais, são traumas que você viveu, que você passou, que você vive, que você enfrenta e às vezes nem você sabe lidar com eles. E as pessoas hoje colocaram um monte de nome, um monte de apelido em você, achando que você é tudo isso, mas você não é. Você é especial para Deus, para o reino e para o pastor Carlos, tá certo? Eu quero falar sobre o sentimento de rejeição e o sentimento de solidão, que foram os dois maiores sentimentos ruins que Jeremias sentiu ao longo do seu ministério. E esses dois sentimentos somatizados juntos fazem com que pessoas cheguem nesse limite, a ponto de amaldiçoar o dia que nasceu, a ponto de não querer ter nascido. Lembra que Jó falou a mesma frase também? Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu, como alguém bem-sucedido, como alguém que Deus usava, como alguém que era profeta de Deus, como alguém conhecido, gente, chegava nesse ponto de amaldiçoar o dia do nascimento. As emoções de Jeremias estavam afloradas quando ele escreve esse capítulo e esse versículo. Ali, amaldiçoa o médico que deu a notícia para o pai. Ali, olha, foi um menino que nasceu. Ele não queria que tivesse acontecido esse dia. Porque as rejeições e as solidões, o momento de solidão e de rejeição que Jeremias enfrentou, gente, o levaram a não querer ter nascido. O levaram a não querer ter existido. Eu quero que você coloque no comentário só se você já foi rejeitado alguma vez. Você sabe o que é rejeição. Você já se sentiu rejeitado alguma vez? Talvez pela sua condição social, talvez por não se adaptar ao grupo, talvez pela sua cor, talvez pela sua religião, talvez pela sua crença. Você já sofreu rejeição na vida alguma vez? Eu quero aqui falar sobre sintomas de alguém que sofreu ou sofre rejeição. Porque a rejeição ela mexe profundamente com a identidade e pode deixar marcas emocionais fortes. A rejeição ela deixa feridas emocionais fortes. Quando não tratada, ela deixa feridas emocionais fortes. Toda pessoa que já sofreu rejeição, eu fiz questão de falar na introdução, que às vezes a rejeição foi lá no divórcio dos seus pais. Pastor, ninguém nunca me rejeitou, mas tem na sua mente inconsciente a lembrança do divórcio. O pensamento que quando seu pai foi embora, ou quando sua mãe te deixou para sua avó te criar. Esse sentimento de rejeição acompanhar a sua vida, mesmo você sem saber. Aqui algumas fichas começam a cair, gente, a nosso respeito. Pessoas que ouvem o Café com Palavra falam, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não tinha parado para pensar que está fazendo sentido. Então talvez quando você foi adotado, quando você foi morar com a sua avó, quando a sua família não pôde te criar, aquele momento, o sentimento, as brincadeiras que falaram, você é adotado, nem sua mãe te quis, nem seu pai te quis. Talvez você era muito pequeno quando viu isso. Mas tudo que acontece em nossa vida, escuta isso, gente, eu ensino isso na terapia. Tudo que acontece na nossa vida de trauma, os traumas acontecem de coisas que nós ouvimos, que nós vimos e que nós sentimos. Coisas que ouvimos, vimos e sentimos. Eu ouvi muita coisa negativa a meu respeito. Ouvi que ninguém vai me amar, que ninguém vai me querer, ouvi que eu não vou ser nada, ouvi que eu não vou ser ninguém. Isso gera trauma. Coisas que você viu. Eu vi meu pai agredindo minha mãe, eu vi minha mãe agredindo meu pai, eu vi bebida, eu vi drogas, eu vi um monte de coisa. Isso gera trauma, coisa que você sentiu. Eu sentia medo, sentia pavor. Quando era hora de ir para casa do meu pai, meu coração fechava, eu sentia desespero, eu sentia tantas coisas. Então esses sentimentos, tudo que você viu, ouviu ou sentiu, isso quando não tratado gera traumas. Então falando sobre sintomas, gente, de pessoas que sentiram ou que sentem a rejeição, é ter baixo autoestima. Geralmente, a pessoa que tem esse sentimento de rejeição forte, enraizado, ela tem baixa autoestima. Sentimento de não sentir bom o suficiente. Sentimento de não ser bonito, de não ser bonita. De não ser bela, não estar feliz com o corpo, não estar feliz com o rosto, não estar feliz com a vida. E agora escute isso que eu vou falar porque é muito forte. A mensagem toda é forte, mas quando eu faço esse adendo é porque é algo muito mais forte.
Então é muito comum uma pessoa com baixa autoestima, gente, se prestar a estar em um relacionamento tóxico. Por quê? Porque na mente dessa pessoa, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou isso, eu sou aquilo. Se eu largar essa pessoa, a outra não vai me querer. Então ela acaba ficando nesse relacionamento. Por quê? Porque ela já tem baixo autoestima. Tá entendendo isso? É como a história da Clarice que nós contamos aqui ontem. Quando nós temos a baixa autoestima é causado por rejeição, a gente acaba aguentando emprego, pessoas e lugares, porque na nossa mente nós já somos alguém que está ali de favor. A pessoa que está nos agredindo é como se estivesse fazendo um favor para nós. A pessoa que está nos tratando mal é como se estivesse nos beneficiando de alguma forma. Por quê? Porque nós temos baixa autoestima. Segundo sintoma de pessoas que sofrem ou sofreram rejeição: sensação de inadequação. Pastor, que palavra difícil é essa? Eu explico, fique tranquilo, fique calma, porque aqui o linguajar é esse aqui, gente. Para muitos é um linguajar rasgado, chulo, mas é assim que eu sei falar, gente. Se eu for falar difícil aqui, não vai dar certo. O que é a sensação de inadequação, pastor? É você achar que você não se encaixa em nenhum lugar ou em nenhum grupo. Eu não consigo me encaixar. Eu tentei ficar ali naquela igreja, não consegui me encaixar naquela igreja. Eu tentei ficar naquela paróquia, não consegui. Eu tentei ali pro centro, não consegui. Eu tentei no relacionamento, não deu certo. Eu tentei me encaixar no meio da família, não deu certo. Sensação de inadequação, sabe? Você pegar um espaço quadrado e querer colocar uma peça redonda ali, não vai caber, ou vice-versa. Essa sensação que muitas pessoas que já sentiram rejeição sentem. Inadequação, inadequado. Não consegue firmar em emprego, não consegue firmar em relacionamento, não consegue se firmar em lugares, não consegue ter firmeza por conta do sentimento de rejeição que está no seu coração, fluindo de forma negativa. Entende, gente? Então a sensação de inadequação é você pensar, deve ser por isso, por aquilo, é porque tem uma rejeição aí mal curada. Terceiro sintoma: medo constante de ser rejeitado novamente. Toda pessoa que foi rejeitada tem esse medo de ser rejeitado novamente. Morre de medo. Então, como eu falei, isso leva a pessoa a se sentir insegura no relacionamento. Está sempre insegura, sempre em alerta, sempre com medo. Ele vai me rejeitar. Quando você manda mensagem, a pessoa demora para responder. Para quem tem isso, gente, para quem tem a rejeição como um trauma, como uma ferida emocional, como uma trava mental, a demora em responder a mensagem para você já é uma rejeição. Está me rejeitando, não quer mais falar comigo. Perdeu interesse já por mim. Não quer mais me dar atenção. Está me ignorando. Coloque nos comentários se você está entendendo até aqui o que está sendo dito. Coloque aí. Coloque, por favor. Outro sintoma, gente, é outra palavra que eu vou explicar. Hipervigilância emocional. É outro sintoma de quem sofre rejeição. O que é hipervigilância emocional, pastor? Interpreta críticas ou olhares como rejeição. Para, respire e entenda. Pessoas que só de alguém estar olhando para ela já pensa, está me rejeitando, está me reprovando. Você conhece alguém assim? Qualquer crítica que falam para ela para ela já é como rejeição. Às vezes até uma crítica construtiva. Às vezes até uma crítica boa para ela crescer, mas ela não consegue ver nada de bom em crítica. Só de olhar para ela já pensa, a pessoa olhou para mim de cara feia. E não é. Mas porque a rejeição criou bloqueios na mente dessa pessoa e ela é assim. Sabe aquela pessoa que é desconfiada de tudo? Nossa, fulano tem desconfiança de tudo, meu Deus. Tudo tá falando mal dele, tudo tá falando mal dela, tudo é contra ele, é contra ela. E a gente olha as pessoas assim e pensa, nossa, essa pessoa é problemática. Sim, tem um problema assim de ordem emocional e na maioria das vezes está associado à rejeição. A rejeição. Um outro problema de pessoas que sofrem rejeição. A pessoa fica direto buscando aprovação, ela tem busca excessiva por aprovação, vive tentando agradar para não perder o afeto, vive tentando agradar, faz de tudo para agradar, faz de tudo para servir, faz de tudo para fazer o bem. Então vive buscando a aprovação das pessoas. Será que estão pensando? Será que estão achando? Será que falaram tal, aquela coisa toda? E é um fardo, gente, é um peso você viver buscando a aprovação, porque hora ou outra você vai ser reprovado, hora e outra eu sou reprovado. A quem goste do Café com Palavra, a quem não goste, a quem goste do pastor Carlos Gonçalves, a quem não goste, a quem goste do meu cabelo duro e a quem não goste. E é normal, tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar, tá tudo bem. Eu sofri rejeição há muito tempo, eu sei que tudo isso, gente, eu senti, eu vivi tudo isso. Eu vivi muito tempo tentando buscar a aprovação das pessoas, eu passei muito tempo no auto-isolamento.
Eu passei com essa hipervigilância emocional, achando que tudo era rejeição, porque por eu ser preto, por eu ser pobre, por ter vindo da favela, eu tinha medo constante de ser rejeitado novamente. Sofri separação dos meus pais na infância, então a rejeição para mim já começou desde a infância. Você vai crescendo pobre, negro, na comunidade. Quantas rejeições eu vivi, quantas situações eu sofri. Então a depressão que eu tive na idade adulta, e eu vou falar sobre isso na próxima semana, não foi pelo problema atual que eu vivi naquele momento. Foi uma série de problemas que já tinham dentro de mim. Era uma série de coisas que estavam em desordem nas minhas emoções, nos meus sentimentos, e aquele problema só culminou, só foi a gota de água que fez transbordar o copo, mas já tinha muita coisa em mim. Alguém está entendendo isso, gente? Pastor, vamos lá. Quais são as dicas de como ajudar a enfrentar, como ajudar pessoas a enfrentar tanto esse sentimento ruim de rejeição quanto a solidão? Eu não dei ênfase na solidão porque a solidão é um sentimento que a pessoa se isola, ela se fecha, se sente sozinha, não consegue conversar, não consegue se abrir, não consegue confiar, tá certo? Rejeição e solidão eram coisas que Jeremias sentia. É coisas que homens sentem, mulheres se sentem solitárias, tem a família, tem um filho, mas se sente solitária. Como ajudar? Quais são as dicas para ajudar pessoas? Talvez tenha alguém aí do seu lado, talvez você é essa pessoa, essa dica é para você. Pega ela, essa dica é para alguém que você ama, pega. Quais são as dicas para ajudar pessoas que estão com sentimento de solidão e sentimento de rejeição? Vamos lá, gente. A solidão e a rejeição são sentimentos que precisam ser acolhidos com amor, paciência e sabedoria. Primeira dica: escutar sem julgamento. Permita que a pessoa fale sem interromper ou minimizar a dor dela. Lembra que eu falei essa mesma dica para algumas das outras dores emocionais? Isso é válido, gente. Escutar alguém sem julgar, você não sabe como isso é poderoso. Escuta alguém sem julgar. Essa pessoa está tão cheia de tanta coisa, ela só quer alguém para ouvi-la. Ela não quer que você fale se está certo, se está errado, às vezes não precisa falar nada. É só você emprestar os seus ouvidos e a sua atenção sincera, sem julgamento, sem apontar, sem falar por que você não foi embora, por que você não separou, por que você não fez isso, você é bobo, você é o quê? Esse tipo de frase não ajuda. Evite falar, pelo amor de Deus. Você vai trancar, vai travar essa pessoa ainda mais. Se você a intenção aqui é ajudar, e nós estamos aqui aprendendo para ajudar, gente. Estamos tendo essa humildade, tendo essa terapia aqui. Uma terapia para a gente ajudar pessoas. Então, aprenda isso. Talvez você, pastor, eu falo demais, quando eu vejo eu já falei. Filha, então aprenda, respira fundo, escuta tudo que a pessoa tem que falar. Não interrompe, não julga, só ouça. Segunda dica: incentive essa pessoa a ter uma rotina saudável. Fala para ela da importância da boa alimentação, de ter exercício, de ela dormir. Fale para ela sobre isso, é importante. Na psicologia, nós chamamos isso aí do básico bem feito. Todos os dias precisa ser feito o básico bem feito. Isso melhora demais, gente, nas questões emocionais, físicas. Isso é questão de saúde. Eu ensino isso com detalhes. Aqui eu não consigo falar, mas na terapia eu ensino com detalhes para meus pacientes. Terceira dica: apoio espiritual. Leitura da Bíblia, oração, palavra. Chama para o café com palavra. Olha, tem um pastor que fala sobre doenças emocionais. O que você acha de você ouvir? Escuta ele, é um pastor muito gente boa. Ele não fica falando de religião, não fica falando de roupa, de céu, de inferno. Não, ele fala sobre cura da alma. É sobre isso que ele fala. Evangeliza essa pessoa para ela tentar ouvir, porque talvez a visão dela sobre pastores é uma visão ruim, uma visão deturpada, uma visão que teve uma experiência ruim com um pastor, que falou coisas que não foram legais para ela, que não soube se expressar, e está tudo bem. Pessoas erram, pastores erram, pessoas erram, mas tenta acessar essa pessoa e fazê-la chegar aqui. Ela precisa ouvir isso, isso pode e vai salvar ela, vai salvar a família, vai salvar o futuro dela. Outra dica, gente: relacionamentos saudáveis. Se você sofre com a rejeição e com a solidão, olha o conselho: se aproxima de amigos, de família, de rede de apoio, fica perto de gente do bem. Isso faz bem demais para você. É muito importante. Busca ajuda profissional. Sabe? Você precisa se ajudar, você precisa ajudar pessoas. Deus nos chamou para ser bênção nessa terra. E é isso que nós vamos ser. Jeremias estava tão desolado aqui, tão desgostoso da vida pela rejeição e pela solidão, porque ninguém aceitava as palavras que ele falava, ninguém aceitava o jeito dele. Talvez pessoas não te aceitam, não gostam de você,
não acham que você é uma pessoa do bem, te julgam sem te conhecer, fique em paz. Jesus passou por isso, rejeitado pelos seus. Os próprios judeus rejeitaram Jesus. Teve vez que ele estava solitário. Lá no Getsemane ele orou sozinho. Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Ele não conseguiu nem a companhia dos seus melhores amigos ali. Vamos passar por fases na vida de rejeição e de solidão. Solidão humana. Porém, Deus não nos abandona. Porém, Deus sempre está conosco. Talvez todas as noites você tenha chorado, se sentido sozinha, sozinho. A palavra que Deus manda encerrar essa mensagem dizendo para você é essa: Deus está ao seu lado. Deus está contigo. Deus te fortalece. Ele é o Senhor que te sara, que te cura e que restaura as suas feridas, por amor do nome dele. Coloca a mão sobre o seu coração. Quero orar contigo, quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, graças nós te damos por essa mensagem, por essa palavra, por esta oportunidade, por esse momento tão especial. Este teu filho, Pai, tem sofrido de rejeição, de solidão. Talvez no lar tem alguém sofrendo, na família tem alguém passando por um momento de rejeição e de solidão. Pai, ajuda, fortalece, derrama bênção, vitória. Em nome de Jesus, opera coisas grandes e firmes. Em nome do Senhor, e traga um tempo de cura sobre nós. Que essa sexta-feira seja abençoada, que o nosso final de semana seja abençoado, e todo sentimento, todo pensamento maligno de tirar a própria vida, de fazer qualquer loucura, repreenda da nossa mente e nos dá a mente de Cristo, uma mente blindada e abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respira fundo aí, sorrisão 9h15, sexta-feira, sextou, dia de bênção, dia de vitória. Eu quero pedir para você um último favor. Se você não deu like ainda, coloque esse like. Só essa mensagem foi boa, coloca o like aí. Foi boa? Coloque esse like aí. Se você acredita que vai ajudar vidas, coloca o like e compartilhe, gente. Aí embaixo tem um botão compartilhar. Manda essa mensagem no grupo da família, dos amigos, dos inimigos. Manda essa mensagem para as pessoas. Deus está trazendo um tempo de cura sobre as nossas emoções. Deus está trazendo vida sobre a nossa nação. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Nos vemos na oração do meio-dia. E na próxima palavra, na segunda-feira, vamos continuar falando sobre o Setembro Amarelo. Beijo no coração. Deus abençoe.